Shalom, pessoal. Eu quero dar para vocês aqui 10 motivos pelos quais você deve preferir se casar com uma virgem ou com algumas virgens, caso você queira ter mais de uma. Então vamos lá. Motivo número 1. Isso prova que ela se importa com os mandamentos. Porque se ela se casou virgem, significa que ela tem muito provavelmente o hábito de ler a Bíblia, ela gosta de seguir os mandamentos, ela sente prazer nisso. Então, isso é um excelente indício de que ela vai seguir os mandamentos, porque isso mostra que ela tem submissão ao Criador dos céus e da terra, certo? Então, esse é o motivo número 1 pelo qual você deve preferir se casar com uma mulher virgem. Motivo número 2. Ela não pertence a outro homem. A Bíblia diz que o ideal é que a mulher volte para o marido. Ou seja, quando você se relaciona com uma mulher que é divorciada, você na verdade está se metendo numa relação que possivelmente poderia dar certo entre o homem e a mulher, aqueles dois. Então você acaba se intrometendo onde você não deveria, certo? Poderia dar certo. Vai que a mulher tem até filho com ele, imagina só. É bem chato tanto para você, quanto para os filhos, quanto para o marido, né? Então, se você se relacionar com uma mulher divorciada, sabe que você não está fazendo algo muito positivo. A Bíblia, ela não proíbe o homem de se casar com uma mulher divorciada. Porém, é somente caso ela tenha cometido algum nível de adultério, ok? E daí o homem ele foi dar uma carta de repúdio a ela, e daí nesse caso está autorizado. Porém, é muitíssimo preferível que você não se relacione com essa mulher se você é um cara que está aqui no meu canal, ok? Eu quero o seu bem, então eu prefiro que você procure mulheres virgens. Motivo número 3. Ela não está com DNA de outro homem. Dessa forma, seu filho tem menos chances de nascer com microquimerismo. Seu filho tem menos chances de nascer com doenças. Porque quando mistura a semente de outro homem, é como se você plantasse várias sementes diferentes num terreno. Dá tudo errado. Não é assim que se faz. Não é natural, não é da natureza. Então, o ideal é que você se relacione com uma mulher que não tem a semente de outro homem dentro dela. Não absorveu o DNA, corrompendo o DNA dela. Então, você vai possivelmente salvar uma criança de ter uma doença, tá? Você vai fazer com que o seu filho tenha uma vida muito mais agradável do que a vida de um filho que acaba nascendo com uma doença por conta desse problema, ok? Você deixa essa mulher que tem o DNA de outro homem voltar para o último cara com quem ela se relacionou, tá? Você tem que dar preferência a isso. Ah, mas era namorado, era só ficante. Volta para ele. Essa é a sugestão. Beleza? Motivo número 4. Ela não fica pensando em como foi uma relação, e nem você fica pensando nisso também. Porque veja só, ela vai passar a vida toda com isso na mente. Se ela se relacionou com outro cara, ela vai ficar sempre pensando nisso. Pode ser que ela pense menos, pode ser que ela pense mais num dia ou no outro, mas aquela imagem não vai ser desvista. E você também, você vai ficar imaginando como foi. E cara, isso é uma sensação muito ruim. Você tem que ficar imaginando como foi a relação da sua mulher com outro cara. Eu sei que você vai falar, ah não, mas é só você evitar pensar nisso, você não tem que pensar nisso. Pois é, mas na realidade a gente pensa. Isso é uma sensação péssima. Então, eu prefiro evitar isso, eu prefiro que vocês também não passem por isso, tá? Porque caso você venha se relacionar com uma mulher dessa, você vai ter que passar o resto da sua vida convivendo com isso na sua mente, tá? Que ela foi, enfim. Motivo número 5. Ninguém viu a nudez dela. Você imagina só, quão vergonhoso é você estar andando com a sua mulher, daí você vê
um cara que recebeu fotos dela sem roupa. E aí, como é que você se sente? Você tá lá jantando com a sua mulher, aí tá lá na outra mesa um cara que já viu a sua mulher sem roupa. Você olha para a cara dele, você sabe que ele está pensando em como que é a parte íntima dela. Você sabe que ele, na verdade, está rindo internamente de você. Você pode dizer, ah não, cara, você está sendo exagerado. Tá bom, pessoal. O mundo real é assim, tá? No mundo real, a gente não valoriza muito o cara que se relaciona com uma mulher rodada, ou com uma mulher que todo mundo já viu o corpo, ou mesmo que poucas pessoas. É vergonhoso. A gente não valoriza muito esse tipo de gente. A gente fica rindo. Tá? É triste, mas é assim que funciona. Motivo número 6. Ela não fica acostumada com uma vida de luxo. As mulheres, geralmente, que rodam no carrossel, essas mulheres, elas acabam ficando com homens ricos. Porque o homem rico, ele fica com quase todas as mulheres, os homens ricos com quase todas as mulheres, né? A gente sabe como é que funciona essa dinâmica. Então, se você for se relacionar com uma mulher que já ficou com outros caras, ela vai ter um outro parâmetro de como a vida, ela vai achar que a vida tem que ser de outro jeito. Ela vai achar que a vida boa é a vida com carrão, a vida boa é a vida numa mansão, andando de helicóptero. Então ela vai tomar isso como uma referência. Pode ser que uma mulher não tome isso como referência, pode ser que ela supere isso, se arrependa, ótimo, maravilhoso. Só que, ainda assim, tem todos os outros motivos que foram citados antes. Então, é um risco que, na minha opinião, não vale a pena. Tá bom? Eu falo aqui pelo bem dos meus inscritos, pelo bem de qualquer um que venha assistir os vídeos. Motivo número 7. Ela se vicia em você. Existe um vídeo de uma moça falando que a mulher, ela se vicia na forma como o homem tem a relação íntima com ela. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito nisso, porque a mulher, ela não tem por natureza esse instinto de querer se relacionar com muitos homens. Eu acredito que o Criador dos céus e da terra, quando ele fez a mulher, ele fez ela com esse instinto de sentir mais prazer de estando com um homem só. Eu acredito nisso. Eu acredito que as mulheres que vão em outro caminho, na verdade, estão contrariando a própria natureza, simplesmente porque são rebeldes, porque são pessoas que perverteram a alma, perverteram o DNA também, porque eu acredito que a pessoa, quando ela adota um certo estilo de vida, eu acredito que existem mudanças fisiológicas também. Mas enfim, vamos lá. Motivo número 8. Você não corre o risco de criar um filho sem saber que não é seu. Imagina só, você está criando um filho achando que é seu e não é. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era adolescente, acho que até criança ainda, eu fiquei pensando, caramba, imagina só, um dia eu estou criando meu filho e daí eu descubro que não é meu. Eu pensava também, poxa, imagina se eu descobrisse que meu pai não é meu pai, eu lembro que a minha sensação foi uma das primeiras coisas, uma das primeiras sensações que eu senti assim muito novo, que eu fiquei realmente triste. Eu acho que eu vi isso numa novela da Globo, uma cena dessas, e eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito aborrecido, porque realmente algo é muito, muito, muito absurdo. Enganar, caramba, é um negócio, sabe, é até difícil pensar, né? Se você ficar refletindo sobre isso, você fica até mal, né? Então, quando você se relaciona com uma mulher que é virgem, você não tem o risco de estar criando um filho de outro cara, porque ela pode ter se relacionado com outro cara no mês passado e você está criando um filho que não é seu. Então, tá aí um outro motivo pelo qual você tem que preferir mulher virgem, ok? Motivo número 9. Seus filhos terão mais respeito pela mãe. Olha só, que coisa importante.
Você pode dizer, não, mas o filho ele tem que respeitar a mãe, é verdade, independente se ela fez coisas erradas no passado ou não, ele tem que respeitar. Só que veja, imagina como é que é a sensação de você chegar na escola e os garotos ficarem zoando você porque eles viram a foto da sua mãe sem roupa. Como é que você se sente? Será que o seu respeito vai se manter 100% igual? Será que vai ser 100%? 100% igual? Acho que não, né? Difícil. É difícil. E a própria comunidade que conhece você e sua família vai te respeitar mais se você se casar com uma mulher virgem. Os caras não vão ter tanto respeito por você se você se relacionar com uma mulher que já se prostituiu, se você se relacionar com uma mulher rodada. É aquele negócio. No fundo, quando a gente está na, numa roda de amigos conversando na moral, a gente acaba achando muito infeliz quando um cara se relaciona com uma mulher que já ficou com fulano, ciclano, beltrano. É triste, né, cara? A gente fica, enfim, tem alguns caras que a gente dá risada, mas o bom não é dar risada, né? A gente ri, mas não é bom. Não é bom. É um negócio triste. Então vamos agora para o último motivo. Deve ter outros motivos, né? Claro. Mas aqui vão 10 motivos que eu consegui pensar aqui agora. Você pode aproveitar a maior parte do período fértil dela e da beleza dela. Quando eu estou falando de uma mulher virgem, é muito difícil que essa mulher seja uma mulher de 32 anos, 35 anos. É muito difícil. Sabe por quê, pessoal? Uma mulher, ela tem muitas opções. Quando aparece uma mulher de 25 anos falando que ela é virgem, sendo que ela é uma mulher nota 7, nota 8, beleza? Cara, essa mulher tem muitas opções. Ela teve muitas opções ao longo da vida. Por isso que eu não caio nessa de, ela é virgem com 20 e tantos anos. Vamos ser sinceros, até 20 e poucos anos é muito difícil a mulher ser virgem. É muito difícil. Porque a mulher tem muitas opções, gente. A mulher tem muita opção. Como é que a mulher não encontrou o homem até agora? Se ela divulga panfleto, cara, se ela faz um monte de panfleto escrito assim, procura um marido, quero fulano que seja assim, 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 cara, aparecer uma fila de homem na porta dela. Contanto que ela não faça exigência absurda, né? Fala, cara, tem que ser milionário, bilionário, né? Aí é viagem na maionese. Mas, cara, se a mulher ela faz qualquer propaganda falando assim, eu quero um marido, se ela sai gritando por aí pela rua, eu quero um marido, eu quero um marido, eu quero... aparece um cara. Então como é que a mulher vai falar para mim que ela é virgem, ela nunca conseguiu um marido com 20 e tantos anos? É difícil, né, de acreditar. Pode ser verdade? Pode. Eu não estou dizendo que não existe, só que é difícil. Geralmente é porque tem alguma coisa de errado, né? Tem que procurar saber disso. Por que que ela é tanto tempo sem o homem, né? A não ser que ela seja uma exceção assim, sabe? É até algo difícil de se pensar. Talvez uma freira, né? Uma freira resolveu deixar de ser freira e daí ela quer um marido e daí ela se casa com você e ela tem 20 e tantos anos, tá? Pode ser, mas é muito difícil, muito difícil. Então, quando você dá preferência a mulheres virgens, você dá preferência também a mulheres jovens. Você vai aproveitar o máximo do período fértil dela e você vai crescer e se multiplicar. Certo? Crescei-vos e multiplicai-vos. Né? No caso, crescer, você já está crescido, né? Mas pode crescer em massa muscular também. Aqui no canal você vai aprender a crescer também em massa muscular, você vai crescer para os lados. Mas enfim, pessoal, você aproveitando uma boa parte do período fértil dela, você pode se multiplicar bastante. Então, veja só, se você tiver uma mulher aí que tem 30 anos, aí ela para de ter filho, vamos botar aí com 35, 38.
Quantos filhos você vai conseguir ter com essa mulher? 2, 3, 4? Eu quero ter 10, entendeu? Eu quero ter 10 filhos com cada mulher. Quero ter 15 filhos com cada mulher. 15 talvez fique um pouco difícil, mas quem sabe? Algumas tenham 15 mulheres, 15 filhos. Entende? Ao longo de uma vida toda, eu quero ter o máximo possível de filhos. Eu tenho, eu tenho esse objetivo. Eu sinto prazer, eu tenho vontade de fazer isso, ok? Eu tenho prazer em estar com a minha família. Para mim, família é uma coisa muito boa, muito importante. É muito bom estar em companhia. Então, eu quero ter o máximo possível de filhos. Como que eu vou ter filhos com uma mulher de 30 e pouco, de 20 e tanto? Ainda mais filhos que possivelmente venham com sérios problemas. Como que eu vou me sentir, sabe? Eu me sentiria mal caso eu tivesse um filho com problema por conta disso, né? E depois o meu filho ele sabe que eu sei disso. Ele vai falar: poxa, pai, mas se você sabia disso, por que então que não escolheu uma mulher virgem? Né? Eu vou ficar sem resposta. Mas enfim, pessoal, espero ter deixado claro aí 10 motivos pelos quais você deve escolher uma mulher virgem ou algumas mulheres virgens, se você quiser ter mais de uma, tá bom? Um forte abraço aí para vocês. Shalom.